O cristal Kyber era popularmente conhecido como o cristal de sabre de luz, um cristal vivo considerado raro, sintonizado com a força e capaz de se comunicar entre si e outros seres. Na antiguidade, eram conhecidos como cristais Kybor, como também podem ser chamados. Sua cor chamativa e brilhante foi chamada de a Água do Kyber pelos Jedi. Embora comumente pequenos e integrados aos sabres de luz, existiam cristais maiores, muito maiores, e reza a lenda que esses gigantes foram um dia utilizados para alimentar antigas super-armas dos Lord Sith. Hoje, vamos conhecer a fundo esses incríveis cristais de valores inestimáveis. Os Kyber eram compostos de matéria orgânica e inorgânica, estáveis às temperaturas e pressões de núcleos como vulcões. Por isso o ditado: as estrelas mais brilhantes possuem coração de Kyber. Fortes o suficiente para resistir a grandes explosões de energia e poderosos o suficiente para reagir diante dessas explosões, devolvendo em uma carga maior. Falando em explosões e resistência, algo totalmente inusitado aconteceu durante a Era da Nova República. O recém-declarado Kylo Ren, quando foi corromper o cristal de seu sabre de luz, ele acabou o quebrando. Ben Solo se encontrava em total desequilíbrio e não foi capaz de realizar o ritual de corrupção corretamente. As emoções depositadas por ele no cristal foram tão intensas que ele não suportou e acabou se partindo. Instável, o cristal não seria capaz de energizar corretamente o sabre de luz. Quando adicionado, o cristal ficaria fora de controle e explodiria. Isso resultou em seu famoso sabre modelo Cruz Guard. Onde está? Embora fossem raros, eles podiam crescer em todos os cantos da galáxia, em algumas áreas mais do que outras. Manifestando uma espécie de consciência coletiva, eles eram considerados quase sencientes. No entanto, se comunicavam apenas através de sons entre si e outros seres sencientes. Teorias dizem que as diferenças dos sons exibidos pelos cristais eram comparados às mudanças de emoções dos seres sencientes. Os Kyber cresceram na natureza à base de kyberita, um mineral básico também chamado de falso Kyber. Isso porque, junto com os originais, também foram formados os cristais Kyber totalmente de kyberita, contendo diversas impurezas. Formados nos interiores das cavernas, eles eram transportados para a superfície através de movimentos causados por falhas geológicas ou desenterrados devido à pressão no local em que foram formados. Muito antes da Ordem dos Jedi e dos Sith, os Kybor já eram adorados por sociedades primitivas devido à capacidade de resistência e impermeabilidade. Seres antigos os associavam ao vento, chuva e à respiração. Ao longo das eras, os Jedi os viram como a incorporação de aspectos da força, em um momento da história, reivindicando os direitos exclusivos dos cristais. Os utilizando principalmente para os seus sabres de luz, os Kyber também foram fortemente protegidos pelos Jedi, utilizados para a decoração de seus templos e como fonte de informações. Enquanto uns viam isso como uma prova da ganância desordenada dos Jedi e o sigilo sobre a verdadeira natureza dos cristais como resultado do desejo de permanecer no poder, outros os viram como protetores da galáxia, daqueles que usariam os cristais para propósitos malignos. Parece que os Jedi também querem de volta. O principal uso dos cristais Kyber pelos Jedi foi na confecção dos sabres de luz. O principal local da galáxia onde esses cristais podem ser encontrados é na Caverna de Cristais em Ilum. Em um momento de seu treinamento, os jovens Jedi são enviados para Ilum e passar pelo teste da coleta. Teste no qual eles vão finalmente conseguir seus cristais e criar seus sabres de luz. Nesse processo, através da força, o cristal escolhe o Jedi para quem ele vai se revelar. Ele geralmente começa a chamá-lo através de uma canção e impõe um teste sobre ele. Sendo bem-sucedido e merecendo seu novo dono, o cristal antes sem cor recebe a água do Kyber. Mas infelizmente, houveram aqueles que não passaram no teste. No mínimo, o cristal também se revela ao Padawan, no entanto, incolor e bastante frio ao toque. Teste feito,
Os cristais com seus novos donos são adicionados ao sabre de luz através do ritual conhecido como harmonização, que é o processo de criação e integração do cristal no sabre. Durante a harmonização, o Younglin se conecta ao cristal através da força, ao mesmo tempo que a consciência do cristal penetra na alma do Jedi e dita qual tipo de Jedi ele é, com base em sua natureza. Isso acaba resultando na cor da lâmina. Após a Era de Ouro dos Jedi, um período conhecido como a Alta República, os Jedi acabaram perdendo a capacidade de desenvolver lâminas das mais diversas cores. Até o final das Guerras Clônicas, quando houve a queda da Ordem e da República, a maioria dos Jedi tiveram apenas sabres de luz de cores verde ou azul. É aí que entra o lado sombrio. Para um Lord Sith ou um usuário negro construir um sabre de luz é necessário um desses cristais Kyber dos Jedi, já que eles não podiam consegui-los da mesma forma. Em posse do cristal, o Lord Sith deve realizar o ritual conhecido como corrupção. Através da força, ele deve pôr todas as suas emoções no cristal, como a raiva, medo e sofrimento. Enquanto os Jedi chamavam o brilho do cristal de a água do Kyber, os Sith chamam o brilho vermelho resultante de sangue, como se o ritual tivesse feito o cristal sangrar. Dessa forma, a lâmina do sabre de luz se torna vermelha. No universo Legends, esse processo ocorre de forma totalmente diferente. Lá, também não existem cristais Kyber vermelhos, mas para um usuário negro conseguir seu próprio cristal é por meio da força. Um grande exemplo disso foi Darth Maul. Para conseguir a segunda lâmina de seu sabre de luz, ele meditou durante um total de 3 dias através da força e acabou materializando um cristal sintético. Esses cristais, também chamados de cristais ralos, são a cópia dos originais, mas sem vida ou valor. No entanto, próprios para substituir um original no sabre de luz, ou adicionando a arma, tornam a lâmina vermelha. Ainda no Legends, os cristais brancos eram mais comuns do que se imagina. Embora não fossem tão utilizados como as outras cores pelos Jedi, dizem que eles são encontrados em abundância no planeta Alderaan. Já no canon atual, a coisa muda de figura. Assim como os cristais Kyber vermelhos, os brancos também não existem. Depois da harmonização e da corrupção, é necessário fazer uma purificação para transformar um cristal vermelho em branco. A purificação é o mesmo processo que a harmonização. A diferença é que ela remove todas as impurezas do cristal, fazendo com que ele perca a sua cor. Com as cores azul e verde mais comuns dentre os Jedi, os sabres de luz dessas cores podiam ser vistos por toda a história galáctica, bem como os sabres vermelhos utilizados pelos Sith. No entanto, após o fim da Alta República, era extremamente comum ver sabres de luz de outras cores, como roxo, laranja ou amarelos, que eram predominantes pelos guardas do templo. Fora eles, durante as Guerras Clônicas, Ahsoka Tano ficou conhecida por usar uma cor incomum em seu sabre secundário, verde amarelado. Já Mace Windu, por exemplo, foi o único Jedi conhecido a utilizar um sabre de luz de cor ametista durante as últimas décadas da República. Nessas mesmas eras, o mestre Jedi Tera Sinub exibia um sabre de luz de lâmina azul clara, tão clara que dava a impressão de ser branca. Ainda durante as Guerras Clônicas, os Mandalorianos apresentaram um sabre de luz raro, único, de cor preto chamado de Sabre Negro, que pertenceu a um único Mandaloriano Jedi que já existiu. Logo, devemos presumir que o seu cristal também seja preto. Já durante a Era da Nova República, o mercenário Baylan Skoll e sua aprendiz Shin Hati exibiram sabres de luz também de cor única. As lâminas foram descritas como laranja avermelhada. Anos mais tarde, após a queda da Primeira Ordem, Rey foi uma das únicas Jedi conhecidas a possuir um sabre de luz pessoal na cor amarela, desde a queda da República. Outras cores detectadas foram carmesim, vermelho amarelado, obsidiano, ciano, índigo, magenta e rosa. Além de alimentar os sabres de luz do Jedi, que é o principal uso, os Kyber também são utilizados para outras funções, como por exemplo, uma fonte de informações. Por muitas gerações, os Jedi utilizaram dispositivos chamados de holocrons.
um tipo de biblioteca portátil em forma de cubo capaz de armazenar diversas informações através da força. E como um complemento, esses dispositivos também eram capazes de armazenar informações e ambos só podem ser revelados pelos Jedi. Além deles, os Lord Sith também desenvolveram seus próprios holocrons. No entanto, não sabe-se ao certo se os Sith também faziam uso de Kyber corrompidos para guardar seus segredos. Longe do campo de informações, os cristais Kyber um dia reivindicados pelos Jedi também chegaram a ser utilizados como decoração. No famoso Templo Jedi em Jedha, encontrava-se cerca de 2.304 estátuas totalmente esculpidas com Kyber através dos sabres de luz. Essas estátuas encontravam-se nos túneis do templo e eram fortemente guardadas pelos guardiões dos Will. Em Coruscant, uma outra grande estrutura de cristal conhecida foi o Arco Kyber, localizado dentro de uma das câmaras de meditação do Templo Jedi. Esse arco foi construído a partir de cristais Kyber individuais recuperados dos sabres de luz dos Jedi que caíram em batalha. Isso fez da prática de meditação nesse lugar um tipo de honra aos seus sacrifícios. E é claro que, devido a tanta energia, esses cristais seriam utilizados como arma. Um exemplo foi a mestra Jedi Jocasta Nu após a Ordem 66. Ela adaptou um rifle que ficou conhecido como rifle de sabre de luz. Ele foi projetado para funcionar em conjunto com o sabre de luz normal. Quando adicionado à arma e disparado, o rifle produzia um poderoso feixe de energia destrutivo. Embora os cristais para os sabres de luz fossem pequenos, ao longo da história, diversos tipos e tamanhos desses cristais foram registrados. Um dos menores já encontrados permanecia guardado pelo mestre Jedi Bola Ropal no templo de Edith em Devaron. Em forma de losango, ele continha a lista de todas as crianças sensíveis à força na galáxia registrada pelos Jedi. Durante as Guerras Clônicas, o gigante Cristal Kyber caiu nas mãos dos separatistas que o protegeram em Utapau. O Cristal Gigante surpreendeu até mesmo Obi-Wan e Anakin, que nunca tinham visto um tão massivo. Um caso semelhante aconteceu quase 20 anos depois, quando o Império finalizava a Estrela da Morte. Saw Gerrera, Ezra Bridger e Sabine Wren descobriram que o Império usava um transporte de carga comum para levar um cristal até um ponto de encontro, embora não soubesse para que seria utilizado. Ambos os massivos cristais foram destruídos da mesma forma. Grandes fontes de energia com disparos de blaster e curto-circuito foram usados para destruir o cristal. Sobrecarregando, ele causou uma explosão muito maior. Ainda antes de Saw Gerrera, Kanan Jarrus e Hera Syndulla detiveram um carregamento imperial, cujas informações diziam se tratar de um cristal Kyber. Através da força, Kanan confirmou a informação e, junto com Hera, decidiram por destruir a nave para que o Império não obtivesse o cristal. A massividade do objeto não foi confirmada, mas pelo tamanho da explosão foi tão grande quanto achado por Saw, Ezra e Sabine. Os tipos de cristais Kyber que existem geralmente recebem seus nomes com base onde são encontrados ou no que podem ser utilizados, como os cristais de Ilum, que eram os mais conhecidos. Outros tipos de cristais Kyber que existem são os cristais Ghost Fire, cristais totalmente transparentes, cristais de Jedha, Barat Ingot, cristais brilhantes que podiam deixar o sabre de luz levemente radioativos, cristais de Christophsis, cristais comuns que crescem naturalmente no planeta e eram totalmente puros, embora a abundância tenha resultado na comercialização legal, o que era melhor do que o planeta ser invadido e os cristais tomados à força. Um pedaço não estipulado do cristal podia custar até 11.000 créditos da República. Cristal Dantari, Cristal Adegan, Pedra Kimber, Pérola do Dragon Krayt, Gema Dragit, Cristal Puntit, Cristal Mephit, Pedra Lordian, Cristal Seeker, Cristal Sintético Sith e entre outros. Sua raridade, poder, dificuldade de ser encontrado por pessoas comuns e toda a proteção fornecida pelos Jedi tornou os cristais Kyber extremamente valiosos no mercado negro. E as histórias que circulam sobre eles ao longo das eras contribuíram bastante para isso. Diversos malfeitores, como contrabandistas e piratas, atacaram os Jedi na tentativa de consegui-los.
Na Era das Guerras Clônicas, a gangue do pirata Hondo Ohnaka recebeu a informação de que um grupo de padawans voltava para o Templo Jedi após uma missão de treinamento. Como eram apenas crianças, Hondo imaginou que não seria um problema maior atacá-los e roubar os cristais. Ele ainda informou aos seus homens que esses cristais no mercado negro simplesmente são inestimáveis. Sem um preço definido, Hondo poderia pedir o valor que quisesse por cada um dos cristais aos seus compradores. O preço de um só já faria um homem ficar rico. E vocês sabem como eu gosto de riqueza, não é? Durante as antigas guerras entre os Jedi e os Sith da Velha República, a Ordem Sith desenvolveu e utilizou super-armas alimentadas por gigantes cristais Kyber. Por volta de 3.966 anos antes da Batalha de Yavin, uma dessas armas foi o Templo Sith de Malachor V. Desenvolvida pelo Lord Sith Darth Tyranus, os Kyber alimentavam a arma enquanto os Holocron Sith serviam como chave para a ativar. A super-arma mais conhecida por utilizar os cristais Kyber como fonte de energia foi a Estrela da Morte, usada durante o Reino do Império. Os cristais foram extraídos dos mais diversos templos registrados nos arquivos da Ordem Jedi, após o Império destruí-los, a República e assumir o poder. A Caverna de Ilum foi um desses templos, e logo atrás, o Templo de Jedha. As mais de 2.000 estátuas de Kyber serviram perfeitamente ao Império. Durante 19 anos, o Império extraiu cristais Kyber para alimentar a Estrela da Morte, que quando pronta, foi capaz de destruir todo um planeta de vez. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Gostaram de saber mais sobre os cristais Kyber? Deixe seu comentário aí pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.